continuidade à aula do catecismo. Estamos na terceira parte do catecismo, que fala sobre os mandamentos, né? E esta terceira parte é a teologia moral da igreja, ou seja, a doutrina também social da igreja. Quem tem um catecismo, o catecismo da Igreja Católica, não é? Estou na página 583, não é? É o quinto inciso que fala sobre, como vocês estão vendo aí na descrição, as autoridades na sociedade civil. Antes, não é, para ajudar-lhes no entendimento, na reflexão, no estudo dessa terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, né, vos indico, ou lhes indico, o curso que eu fiz nos finais de semana. Tem ele todo aí na página, está aqui, não é? Está também na outra página, Padre Edivânio, exorcista. Está no meu blog também, não é? Está no meu blog, é o curso da doutrina social da igreja. Veja, vou apresentar aqui alguns livros que você, com eles, pode fazer um estudo completo da doutrina social da igreja. Veja, esse curso é de Catecismo da Igreja Católica, é a terceira parte do Catecismo, que é a teologia moral da igreja. E a doutrina social da igreja é baseada todinha, não é, nessa terceira parte, na teologia moral da igreja. Pega o seu catecismo da Igreja Católica, estamos no quarto mandamento, honrar pai e mãe, que fala da educação dos pais e também das autoridades civis, certo? Então, nós temos aqui o compêndio da doutrina social da igreja. O compêndio da doutrina social da igreja, não é? Esse aqui é o manual dos manuais. Foi a Pontifício Conselho Justiça e Paz, né, quem elaborou, muito bom, riquíssimo, para você, né, conhecer a doutrina social da igreja. Está todo fundamentado, atenção, o que é palavra de Deus para nós católicos. Não canso de repetir, não é? Magistério, sagrada tradição e as sagradas escrituras. Todo ele fundamentado no magistério, na sagrada tradição e nas sagradas escrituras, não é? Da editora Paulinas, que é, na verdade, Edições Paulinas. Adquira e faça uma boa leitura da doutrina social da igreja. Temos um livreto, não é, que é antigo, mas fala também da doutrina social da igreja, à luz do Concílio Vaticano II. Não é? São caderninhos, é um estudo, assim, não é, que foi, vou dizer para vocês o ano, viu? Ele é do ano, atenção, não é? É do ano, vejam, de 78. 78, tá certo? Foi um dos primeiros caderninhos que quis explicar o Concílio Vaticano II. E esta parte aqui é da doutrina social da Igreja no Concílio Vaticano II, tá bem? Mas nós temos recentes, por exemplo, o Doquete, não é? Como agir, o Doquete. Para os catequistas que estão aqui de plantão, não é? É uma boa catequese sobre a doutrina social da igreja. Vocês sabem que vem ilustrado, não é? Veja, todo ilustrado, numa linguagem muito acessível para os jovens, adolescentes e jovens, um excelente material para você estar usando na sua catequese, quando for falar da terceira parte do Catecismo da Igreja Católica.
Ou seja, são materiais de apoio que você pode, né? Materiais atualizados que vão nos ajudar na interpretação, certo? Interpretação. Temos esse aqui, e este aqui é uma espécie de um guia prático para o estudo, não é? Já está na segunda edição, revisada e ampliada. É do Padre Antônio Aparecido Alves. Este aqui, que vem como você preparar, certo? Preparar um esquema de aula para o Catecismo da Igreja Católica, para dar aula sobre a doutrina social da Igreja dentro do Catecismo da Igreja Católica. E foi um dos livros que eu peguei, né? Eu peguei veja, o compêndio da doutrina social da Igreja, eu peguei o doquete, não é? Peguei o doquete, peguei o guia, né? E esse manual é excelente. Esse manual aqui é excelente, de Martin Schleich, não é? Manual da Doutrina Social da Igreja, também um guia para os cristãos no mundo. Muito bom, não é? É da editora Principia. E este aqui da Paulus, não é? Que é o Evangelho Social, Manual Básico da Doutrina Social da Igreja. Veja. Muito bom, excelente este livro. E temos esse que saiu, não é? Saiu, Deus, onde estavas quando precisei de ti? A experiência de fé nos caminhos da vida. Nos caminhos da vida. Vai nos ajudar, não é? A pensar um pouco, fazer esse caminho dentro do deserto pelos 10 mandamentos. Uma leitura teórica, mas é uma leitura também experiencial. E o último, do Papa Francisco, que você já conhece, deve saber, não é? Que é a carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social. Essa encíclica é da doutrina social da Igreja, tá certo? São esses livros aqui que, na verdade, veja, temos 8 livros. Agora, o livro base é o Catecismo da Igreja, tá certo? Todos esses livros, até mesmo o compêndio, né? E é interessante que todos os livros, eles citam o Catecismo da Igreja. Como o Catecismo na nota, né? Nas suas notas de rodapé, né? Vai fazer uma grande conferência dentro das Sagradas Escrituras, vejam, no Código de Direito Canônico, nas cartas encíclicas, na patrologia, e vai nos dar um acervo riquíssimo de pesquisa para o estudo, ok? Como vocês são, a maioria, acostumados, passamos muito tempo, eu passei alguns meses sem dar aula de catecismo da Igreja Católica, mas já tem aí mais de 100 aulas gravadas do catecismo. Tanto é que eu já estou na terceira parte do catecismo, né? Estou terminando o 4º mandamento e vou para o 5º mandamento. O 5º mandamento da... Essa é uma síntese. Agora, atenção, você sabe que o Catecismo da Igreja Católica é uma síntese do Concílio Vaticano II, não é? Claro que faz um apanhado todo histórico do magistério e da sagrada tradição.
mas é uma síntese do Concílio Vaticano II. Vamos avante, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos estudar? Então, página 583, não é? O inciso 5º, que fala as autoridades na sociedade civil. O número 2237 do Catecismo da Igreja Católica. 2234, aliás. Certo? Vamos lá. O 4º mandamento ordena também que honremos todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus uma autoridade na sociedade. Primeira afirmação, não é? Este mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem a doutrina, bem como os daqueles que por esta são beneficiados. Certo? Neste número 2234 temos duas partes. O 4º mandamento fala de todas as autoridades que receberam de Deus o poder, a graça e a autoridade de guiar, de governar, de administrar. Então, o 4º mandamento da lei de Deus não fala apenas da autoridade dos pais, sobretudo, não é? Mas fala sobre os governantes, os poderes, seja legislativo, executivo, judiciário, os 3 poderes chamados assim, certo? Nas suas dimensões. Fala também, não é, de todo ministro religioso que tem uma comunidade, né, ou seja, o Papa, os bispos, os padres nas suas paróquias, os pastores, não é, protestantes, certo? Né? Em todas as religiões, os guias, todos aqueles que assumem, que exercem um serviço de poder, de autoridade, não é? Mas é interessante aqui, olha o que diz, não é? Para o nosso bem. Nós recebemos essa, você pai, você mãe, você pastor, não é? Você presidente, você governador, você prefeito, você vereador, não é? Enfim, é para o bem comum. E esse bem para todos. Exerce, não é, o poder para dar vida, não para matar, certo? E o que diz aqui a segunda parte? Este mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem autoridade e também daqueles que são exercidos. Tá certo? As duas partes. A parte do poder civil, a parte também do povo. Tá bem? Vamos avante. Deveres das autoridades civis. Vamos ver agora os deveres das autoridades civis. Dos 2234. Aqueles que são investidos, atenção, de autoridade, devem exercê-la como um serviço. Olha aí. Uma diaconia, como diz os gregos. Diáconos. Diaconia, um serviço. Quem quer ser o maior, atenção, que Jesus diz aos seus discípulos, que seja o menor de todos.
seja o menor de todos. Não é? Na primeira, última e única missa que Jesus celebrou, lá, João vai dizer que ele lavou os pés. E ele diz, eu que sou o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, então vai e faz o mesmo. Não é? Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Mateus 20, 26. O exercício de uma autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, por sua natureza racional e por seu objeto específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que é contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. Atenção aqui, certo? Existem, não é, leis que são supra, não é? Supra. Então, chamada as leis áureas. Estas, nem as autoridades, não é, têm poder sobre elas. O direito natural, chamada lei natural. Nenhuma lei civil, atenção, nenhuma lei civil pode tolir, roubar, não é? Impedir o civil, o cidadão, de exercer o seu direito natural, certo? 2236. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Olha para que serve a hierarquia de valores: para facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade. Quando a coisa é equilibrada, vocês vão encontrar essas duas palavras sempre juntas, sobretudo a liberdade. Todos nós, é uma lei natural, somos livres, mas somos dentro de uma responsabilidade. Não pode ser uma liberdade, não é, inconsequente. Uma liberdade sem a responsabilidade. E toda responsabilidade que é verdadeira, ela é livre. Ela não é imposta, ela não é ditatorial, ela é livre. Eu exerço porque sei que é o melhor para mim e para os outros também. Sempre o fio de ouro, a regra de ouro. O que faz bem a mim, não é? Eu compartilho. O que faz mal a mim, eu combato e não compartilho com ninguém. Atenção. Que os superiores exerçam a justiça distributiva com sabedoria. Vejam, a justiça distributiva, os bens comuns, com justiça. E o que é isso? Com justiça, dá a todos por igual? Não. Dá a cada um segundo a sua necessidade. A justiça distributiva. Aqui, segundo a necessidade. Pagar um salário justo para todos? Sim. Não é? Justo para todos. Agora, até mesmo na dimensão, naquela plataforma ali de funções, não é? Que você já conhece a lista. Levando em conta as necessidades e a contribuição de cada um, olha aí, a necessidade e contribuição de cada um no seu exercício, na sua função de serviço público, e tendo em vista a concórdia e a paz de todos. Não é? A concórdia e a paz. A harmonia social, a harmonia, o funcionamento, né, equilibrado, harmônico. Zelem para que as regras e disposições que tomarem não induzam em tentação, opondo o interesse pessoal ou da comunidade, não é? O interesse pessoal ao da comunidade. Essa comunidade pode ser micro, essa comunidade pode ser macro. Essa comunidade pode ser, veja, uma vila, não é? Tem gente aqui que está me acompanhando, que mora em vilas. Pode ser um distrito,
Veja, pode ser a cidade urbana, todo o município, pode ser um estado, pode ser o país. Mas pode ser também, não é? O meu bairro, a minha rua, pode ser a minha comunidade religiosa, pode ser. Mas pode ser também a minha comunidade familiar. Atenção, comunidade familiar também, certo? 2237. Os poderes políticos devem respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Quais são os direitos fundamentais? Não é? Vamos ver? Então, saúde, mais o quê? Teto, educação, moradia, não é? E trabalho para a questão da fome e da sede. E trabalho. Certo? São os direitos fundamentais da pessoa humana. Exercerão humanamente a justiça no respeito pelo direito de cada um, principalmente das famílias e dos deserdados. Aqui. Por isso, nesse contexto, né, quem era o pobre para o Antigo Testamento? Para o Deus dos hebreus. Então, as crianças, as viúvas e os órfãos. Estes eram os mais pobres dos pobres. Certo? Porque a criança é indefesa totalmente, órfão, não é? É a viúva que perdia o seu esposo. E se ficasse com criança pequena, pior ainda. Se tivesse o filho já adulto e a cuidar dela, ela tinha uma proteção, mas se não tivesse, não tinha nenhuma proteção. E o estrangeiro que saiu da sua terra. Tá certo? Vamos avante. Os direitos políticos ligados à cidadania podem e devem ser concedidos segundo as exigências do bem comum. Vejam aquilo que eu falei. Segundo as exigências do bem comum. Não podem ser suspensos pelos poderes públicos sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos está destinado ao bem comum da ação e da comunidade humana. Da ação e da comunidade humana. Veja, vou repetir essa afirmação. O exercício dos direitos políticos está destinado ao bem comum da nação e da comunidade humana. Veja, da nação enquanto estrutura, não é? Cívica, administrativa e de toda pessoa humana, da nação humana, certo? Um parênteses eu quero abrir aqui uma proposta. Veja, existe na nossa diocese, em outras dioceses, que é da CNBB aqui, não é? Uma dimensão chamada fé e política. Né? Mas a política, infelizmente, está tão estragada, tão corrupta, que nas nossas paróquias, quando a gente chama de ver alguém para participar dessa escola, fé e política, as pessoas logo, não é? Quando ouvem a palavra política, já não querem mais. Uma proposta é, por que não trocar esse título, não é? E colocar doutrina social da igreja? Não é? Doutrina social da igreja. Pronto. Cria-se um curso, não é? Veja, continua com o curso, porque não é política partidária, não é? Mas é de fato, e coloca doutrina social da igreja. E aqui você tem um monte de material que no início da live eu apresentei, não é? Apresentei só aqui 9 livros, e tem muitos, tem um material extenso, sabe? Que o aluno sai dessa escola, de fato, não perde a fé, não sai com a esperteza de se coligar a um partido político,
não é? Não sai também querendo fazer carreirismo política, não é? E não fica contra o seu pároco, o seu bispo, contra a igreja, não é? Porque sai com o consenso muito desregrado, de justicismo, de revolução. Não. E tem como base o catecismo da Igreja Católica, que vai estudar e vai ver o que é a fé da igreja, o que a igreja fala para o mundo. Tá certo? O que fala para o mundo. É uma proposta. Se tem algum aluno aqui, né, da escola Fé e Política, diz que o padre Edivânio deu esta proposta. Tá certo? Vamos avante. Agora vamos para... Vimos, não é, os deveres das autoridades civis. Vamos agora ver os deveres dos cidadãos. Os nossos deveres. 2238. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros de seus dons. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, 16. A leal colaboração dos cidadãos inclui o direito e, às vezes, o dever de apresentar suas justas reclamações contra o que lhes parece prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. Veja os nossos deveres, não é? Primeiro é uma questão de fé. É olhar para essas autoridades como de fato foram ungidas por Deus, queridas por Deus, ressuscitadas por Deus, certo? Porém, não perder a liberdade aqui de pensar, a liberdade de questionar, a liberdade também de propor, de sugerir, quando vê que essas autoridades estão, primeiro, elas não são tementes a Deus, segundo, elas estão usando, não é, de cobertura, como diz o catecismo, para ditar, oprimir. 2239. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. Veja aqui, veja. Primeiro, o espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. Quem é o justo para Deus é o obediente e o fiel. Primeira coisa, não é justiça social, o justicismo social, não é? Mas primeira coisa, não perder de vista, diante dos interesses que vão surgir, né? Mas colocar os seus dotes, as suas aptidões, o seu profissionalismo, as suas capacidades, sejam intelectuais, psíquicas, físicas, as suas habilidades, mas também a sua espiritualidade, tá certo? Vamos avante. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem de caridade. Vejam, a submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política, não é? É dever. É dever enquanto remunerado, não é? Mas é dever também enquanto trabalho voluntário, de exercer, né? Seja no seu bairro, na sua comunidade, que a gente chama de comunidade, mas na vila, no distrito, não é?
na cidade. A partir daí. Então, uma proposta é participar das reuniões, não é? Públicas. Das reuniões. É participar daquelas reuniões dos vereadores, da Câmara dos Vereadores. Acompanhar, propor, sugerir. A comunidade deve também fazer, veja, projeto. Ver no seu município que os seus vereadores, infelizmente, não têm capacidade intelectual, porque infelizmente muitos são analfabetos, e aí e também para contribuir com o pior, não tem uma assessoria boa, não é? Porque hoje, infelizmente, os políticos, não é? Desde 2015 a 2010, não é? Vamos colocar uma década, só estão investindo, e esses últimos anos isso ficou mais claro com o Covid-19, não é? Investir numa assessoria midiática, não é? Midiática. Então, a mídia, os assessores da mídia, para tirar foto, para criar fakes, para denunciar isso e aquilo, tem que ser uma boa assessoria. Mas, para desenvolver desenvolver projetos que contribuem para o bem comum, né, que favoreça a comunidade necessitada, não se tem. Né? A gente vê, lamentavelmente, que os assessores, né, dos poderes, às vezes, são piores do que os próprios que subiu ao poder. Né? Que estão exercendo este poder. Infelizmente. Não são todos, mas infelizmente a gente vê a capacidade, não é? Ou a inacapacidade de não, sabe? Ter uma visão de águia, ter uma visão aberta, ter uma sensibilidade humana, tá certo? Elisângela está me lembrando aqui a questão dos conselhos, das representatividades nos conselhos. Primeira coisa, Elisângela, não é, como você não é, assistente social, não é isso? Veja, a primeira coisa é ver, não é, se no seu município existem conselhos, existem as secretarias, se existem secretarias, todas direitinhas, estruturadas, deve existir os conselhos. E essa secretaria pede, não é, duas representações, não é, da religiosa dos cidadãos. Um titular e o outro, não é, vice. Certo? Então, a primeira coisa é ver se existem os conselhos. Se não existem, exigir, que é um direito, né, por lei. O cidadão, né, a sociedade deve ser representada nesses conselhos e exigir. E atenção aqui, infelizmente, nós párocos já colocamos as pessoas que têm vínculos imprecadíssimos, não é? Vínculos, ou seja, as pessoas que estão representando, não é? Ou representadas no conselho, já estão amarradas, no sentido que são contratadas, não é? Então, essa pessoa só vai estar lá, de fato, como uma imagem, não tem poder de voz altiva, não pode contribuir, porque ela fica com medo de perder o seu emprego, com toda a razão, não é? Foi o pároco que não tem juízo que colocou, justamente para cumprir tabela. É como uma escola, né? O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Quando o professor percebe que o aluno quer nada a ver, não é? Então,
o aluno está fingindo que está aprendendo, o professor está fingindo que está ensinando. Infelizmente. Fica nesse jogo de fingimentos, né? A lei, veja, a leal colaboração dos cidadãos inclui o direito e, às vezes, o dever de apresentar suas justas reclamações contra o que lhes parece prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. Então, aqui, entendeu? Todo cidadão, toda cidadã, não é? Com registro reconhecido, identidade CPF, pode se ver, veja, se vê a injustiça, ele pode denunciar, certo? Ele pode denunciar. E denunciar publicamente, não é? Se é um fato, não criar fakes, mas se é um fato, se está a olho nu, então, tira foto, que é um registro, não é? Grava vídeo e denuncia. Pode denunciar. Faz um dossiê. Existe o Ministério Público. Existe uma plataforma do Ministério Público que você pode estar denunciando. Mas o povo diz, não vale a pena. Enche lá. Bombardeia. Não é? A plataforma do Ministério Público de denúncia. Interessante que você faz uma vez, faz outra e se cansa. Bombardeia de reclamação que o Ministério Público vai investigar. Tá certo? Agora, ele não vai investigar o município que tem 60 mil pessoas, que tem 80 mil pessoas, que tem mais de 100 mil pessoas, 1 ou 2 denúncias. O Ministério Público vai perder tempo com isso, não. Não é? Mas se você bombardeia lá, enche a caixinha de denúncia, vai sim. Vai sim. Tá bem? Vamos lá, avante. 2.240. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exige moralmente o pagamento de impostos, o exercício do direito de voto, o dever dos pais, ou o dever do país, na verdade, tá certo? Então, o exercício do bem comum moralmente, da nossa parte, é pagar os impostos, não é? E a questão da democracia do voto aqui, para o bem comum. Não é porque político fulano merece, político cicrano não merece, a política está uma desgraça, uma derrota, uma corrupção só, não vale a pena. Não. É o exercício do bem comum. Você não deve olhar para o passado, você não deve olhar para o presente, você deve olhar para o futuro. E aí você tem que também, não é, ter discernimento. Ter discernimento. Tá certo? Para ir acompanhando. Como é que nós, cidadãos e cidadãs, dizemos assim, eu não gosto de política, não gosto de campanha, eu não acompanho nada. Depois sai de casa para votar. Como é que você vai? Se você não acompanhou os perfis, se você não acompanha a trajetória, não sabe quem é a pessoa que você vai. Foi porque outra falou, outro pediu, ou você vai pela maioria. Qual é o discernimento que você está tendo? Não é? Qual é a moral? Qual é a moral diante de Deus? Não é? Que você está tendo para fazer uma boa escolha. Por isso que as nossas escolhas são assim. Não é? Aí a gente fica reclamando, fica chorando pelo leite derramado. Não dá. Fazer a nossa parte. A consciência é essa. A consciência moral é que eu estou fazendo a minha parte. Apesar que eu não estou vendo. Não é? Nada de chorinho, nada de vela preta, não é? Nada de lamentação. Você fez consciente.
porque você sabe que você acompanhou, não é? Você pesquisou, então, diante das opções que lhes foram propostas, você fez a melhor. Você fez a melhor. Agora, ninguém está na cabeça de ninguém, ninguém está no coração de ninguém, ninguém está na alma de ninguém. As pessoas nos decepcionam, as pessoas às vezes se demonstram, veja, imaturas. Quando chega no poder, o poder muda aquela pessoa. Mas o erro não foi seu. O erro, não é, está na pessoa, não é, que não foi digna, não teve maturidade para exercer o bem comum. Tá certo? Vamos avante. Então diz aqui assim, o texto, que é o texto da epístola a Diagnote, não é? Essa epístola de autor desconhecido, escrita no século II, demonstra que o cristianismo é muito superior ao paganismo e ao judaísmo. Dai a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Romanos capítulo 13, versículo 7. Os cristãos residem em sua própria pátria, mas como residentes estrangeiros, cumprem todos os seus deveres de cidadãos e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo desprendidos como estrangeiro. Obedecem às leis estabelecidas e sua maneira de viver vai muito além das leis. Tão nobre é o imposto que lhes foi por Deus outorgado, que não lhes é permitido desertar. Olha aí, veja, não é? O autor desconhecido que escreveu essa epístola, não é, ao Diogneto, tá certo? Jesus, por exemplo, quando os fariseus armaram a casquinha de banana e perguntaram: é justo pagar um imposto a César? E Jesus pega a moeda e diz que está escrito. Qual é a imagem que vem de César? Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Tá certo? Que a gente tem que ter essa lei interior que é natural. Para exigir direitos é preciso cumprir deveres. Cumprir deveres no relacionamento. O apóstolo nos exorta a fazer orações e ações de graças pelos reis e por todos os que exercem autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Certo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Número 2241. As nações mais favorecidas devem acolher, na medida do possível, o estrangeiro, em busca da segurança e dos recursos vitais que não pode encontrar em seu país de origem. Os poderes públicos zelarão pelo respeito do direito natural que põe o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. Vamos ver agora o texto que fala sobre isso. Em vista do bem comum de que estão encarregados, as autoridades políticas podem subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, principalmente com respeito aos deveres dos migrantes para com o país de adoção. O migrante é obrigado a respeitar com gratidão o patrimônio material e espiritual do país que o acolhe, a obedecer às suas leis e a dar sua contribuição financeira, ou seja, portas abertas, não é? Portas abertas, sobretudo aos países, não é? Comunistas, socialistas comunistas, né? Ditatoriais, que perseguem os seus concidadãos, né? Na fuga, os países devem, não é,
abrir fronteiras. Isso é uma lei natural, é uma lei áurea, que não subscreve nenhuma outra lei, tá certo? Nenhuma outra lei. É contra, por isso que as Nações Unidas, né? A gente está aí há 3 anos, né? 2016, 2017, houve, né? Em tantos países, aquela perseguição terrível, que muitos tinham que sair do seu país. Era impossível viver, né? Perderam filhos, perderam os pais, né? Atravessando o Oceano Atlântico, enfim. Milhares e milhares de pessoas morreram. E muitos, quando chegaram, muitos países com fronteiras fechadas, né? E metralharam mesmo, veja. É terrível. Além de não abrir, matam, para não se sentir invadido, ameaçado, certo? A ira de Deus cai sobre essa nação, né? Uma nação amaldiçoada. E ao entrar estrangeiro, tem que ter políticas públicas que favoreçam. Agora, quais são os deveres desses estrangeiros? Em terras estrangeiras que forem acolhidas, respeito à lei do país, né? Não é querer impor a sua cultura, não é querer impor a sua lei, respeito ao patrimônio material e também espiritual do seu país. 2242. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Veja que como o catecismo é libertador. Veja, o cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando essas são contrárias ao bem comum, não é? E à lei moral de Deus, do Evangelho. Então, muitas coisas que estão acontecendo contra o Evangelho e a gente, por medo, por covardia, por uma paz de cemitério, não é? Um relacionamento vulgar de vizinhos, a gente, né, baixa a cabeça, a gente aguenta, a gente fecha os olhos, a gente engole sapos, não é? Veja, a recusa de obediência às autoridades civis quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. E aqui vai repetir, não é? Mateus 22 a 21 e 21. Capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Agradar a Deus que aos homens. Sobretudo os que estão, né? Seja nos poderes, né? Que estão dentro da política. E aí, né? Se for assediado a ser corrupto, então negar e denunciar, mas também aqueles que trabalham nas secretarias como contratos, aqueles que trabalham nas diretorias também como contrato, nada de conchavos, ou seja, relaxando na consciência da lei moral e na fidelidade a Deus, em troca de presentes, em troca de prêmios, não é? Nada disso. Vamos avante. Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. Contudo, é lícito defenderem os seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. Veja só, pela lei evangélica aqui é justo.
Gaudium et Spes, número 74. Ou seja, deve resguardar os seus direitos, mas também os direitos dos outros. Os direitos dos outros, né? Sobretudo aqueles que não conhecem os seus direitos. Os que conhecem, não é? Exigir que sejam exercidos, reconhecidos, não é? 2243. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. Olha o que o Catecismo da Igreja está dizendo. Veja, o quarto mandamento, doutrina social da Igreja, né? Por isso, cada vez mais, quando eu leio a doutrina social da Igreja e essa terceira parte, não é, da teologia moral, eu estou convencido que a gente cria muito preconceito contra o Catecismo da Igreja Católica e a doutrina social, criando tantas coisas que a gente julga ser tão libertadoras que não está tanto assim daquilo que o Catecismo diz. Veja, da maturidade do Catecismo. Primeiro, em caso de violações certas, graves e prolongadas do direito fundamentais. Segundo, depois de ter esgotado todos os outros recursos, sem provocar desordens piores. Quarto, que haja uma esperança fundada de êxito. Quinto, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Entendeu? São 5 critérios antes de pegar em armas. Se todos esses critérios forem esgotados, o cidadão legitimamente pode pegar em arma para se defender contra todos os poderes corruptos. É isso que o Catecismo da Igreja está dizendo. Veja como é libertador. Veja como é libertador. Não é? Pode pegar em arma para se defender de poderes corruptos, de ditadores, não é? Aqueles que querem massacrar o povo, tirar. Até porque a própria lei, o Código Penal, diz que em legítima defesa, você for ameaçado objetivamente, outro vir com a arma, seja arma branca, seja arma bélica para lhe matar, você matando não é nem crime. Isso para a lei dos homens e a lei de Deus. Não é nem pecado, porque foi em legítima defesa. O Catecismo está chamando desse número 2243, a resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se recorrerem conjuntamente às seguintes condições. Tá certo? Vamos avante. Para terminar, a comunidade política e a igreja. Vamos ver agora o relacionamento da comunidade política e a igreja. Apenas 3 números para a gente ir para o resumo. O resumo a gente só lê e na segunda aula para o 5º mandamento. 2244. Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, tal qual deduz os critérios de seus juízos, sua hierarquia de valores, sua linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições a uma certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A Igreja convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. Agora aqui tem um texto, não é? Um texto
que é belíssimo esse texto, que diz: as sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus são levadas a procurar em si mesma ou a tomar de uma ideologia os seus referenciais e os seus objetivos, e não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal. Arrogam assim sobre o homem e sobre seu destino o poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história. Veja, toda a história. Então, quando o homem não quer exercer o poder inspirado por Deus, veja, sob a obediência de Deus, então, o homem quer se libertar de Deus, tira Deus, ele fica à mercê dele mesmo, num sentido, não é, que se dá às filosofias e às ideologias. Quer dizer, tirou Deus do seu plano, do seu orçamento, veja, e coloca filósofos, ideólogos. E por isso que a gente está, veja, neste massacre de tendências, de ambições e de um poder de morte cada vez mais. Então, como dizia Locke, não é? O homem é o lobo dele mesmo. O homem come o homem. É a fera dele mesmo. É o leão dele mesmo. Que não se entende, causa, portanto, divisões, conflitos, confusões. Ou seja, briga de interesses, jogos de interesses. Jogo de interesses. O evangelho de hoje, por exemplo, do 10º domingo do tempo comum, né? Um reino dividido contra ele mesmo, ele vai se destruir. Se destruir. Não é? Deus é tão natural a nós e que nós damos ouvido a estrangeiros do que, não é, ao próprio Deus, que é mais natural de mim do que eu sou de mim mesmo. Tá certo? 2245. A igreja que, em razão de seu munus e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política. Não se confunde de modo algum. É, ao mesmo tempo, sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. Quem diz isso é a Gaudium et Spes, número 76. A igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Ela reconhece. E ela promove, né? Promove e respeita essa liberdade. Porém, ela tem muito a contribuir, tem muito a formar, a ensinar e a educar essa reta consciência dos seus cidadãos. Certo? 2246. Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa e a salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos bens e das situações. Gaudium et Spes 76. Esse número da Gaudium et Spes é belíssimo, né? Que vai falar justamente desse relacionamento do mundo político com o mundo religioso. Veja só, o que a igreja diz, tá certo? Ela que é salvaguarda, não é? Da pessoa, é um sinal e salva,
a igreja tem uma voz pela pessoa quando esses direitos publicamente está sendo corrompido, está sendo infringido, está sendo negado. Para aqueles católicos, cristãos, piedosos, que dizem, não tem nada a ver igreja com política, olha aí, veja. Nós vimos que o catecismo diz que a igreja não se confunde com a política, mas ela estando no mundo, ela tem uma voz. Ela tem uma voz para a política. Ela precisa, na sua idoneidade, pedir que aqueles cidadãos e cidadãs que estão exercendo os serviços públicos para o bem comum, exerçam sem corrupção. Exerçam de verdade, se infringir, o direito natural e fundamental da pessoa humana. Vamos para o resumo, O resumo. 2247. Honra teu pai e tua mãe. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, Marcos capítulo 7, versículo 8. 2248. De acordo com o quarto mandamento, Deus quis que, depois dele, honrássemos nossos pais e os que ele, para nosso bem, investiu de autoridade. 2249. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. Vejam. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges, a procriação e a educação dos filhos. 2250. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. 2251. Os filhos devem a seus pais respeito, gratidão, justa obediência e ajuda. Atenção, filhos, todos nós somos, aos nossos deveres dos pais. Aqui ficou muito mais claro. Devemos respeito, devemos gratidão, devemos uma justa obediência e ajudá-los, sobretudo na velhice. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. 2252. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos na fé. Olha aqui, o que o quarto mandamento diz. Atenção, você mãe, você pai, é o primeiro responsável da educação dos seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Veja, aquilo que a gente fala para o ensino escolar, não é? Que os pais colocam na mão dos professores, também se fala na catequese para os pais. Não colocar toda a responsabilidade nas mãos dos catequistas, da transmissão da fé. A igreja, esse número 2252 é muito claro. É de sua responsabilidade a educação da fé. Rezar na oração e nas virtudes humanas e cristãs. Tem o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. 2253. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação dos seus filhos. Lembrem e ensinem que a primeira vocação do cristão consiste em seguir a Jesus. Não é? 2254. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício de sua liberdade. Né? Dá condições para isso. Naqueles, não é? Cinco itens que a gente, não é? Trabalho, veja, saúde, não é? Moradia,
moradia, educação, veja, né? E o que mais? Lazer também, veja. 2.255 é dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade no espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. Aqui, você contribuir, não é, com a sua formação, com a sua mão de obra qualificada, tá certo? 2.256. O cidadão está obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando contrárias às exigências da ordem moral, ou seja, do direito fundamental, do bem comum. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos, capítulo 5, versículos 29. E para terminar, 2.257. Toda a sociedade baseia seus juízos e sua conduta numa visão do homem e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Certo? Quando não tem Deus. O Estado é laico. Ou seja, o Estado é livre de Deus, é livre de toda opinião religiosa, né? E esse Estado laico quer se tornar totalitarista, né? Laicista, ou seja, impedindo os seus cidadãos que são religiosos de exercer a sua religião. Não pode. Está errado. E aí deve se rebelar, deve desobedecer, deve exigir os seus direitos. De ser de Deus, dos direitos fundamentais. Tá certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.